Olá, meu nome é Marco e esse é o canal Atos 15. Hoje nós vamos estudar o texto da Torá que se inicia em Êxodo 18, versículo 1, até o capítulo 20, versículo 26. Essa porção toda se chama Jetro, ou em hebraico, Parashat Yitro. E no Novo Testamento temos também Mateus, capítulo 5, do versículo 17 ao 32. Esta é uma das porções mais importantes de toda a Torá, pois descreve o momento inicial da vida judaica, a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai, mas também ela ecoa na vida cristã, porque ela representa a entrega do Espírito Santo em Jerusalém no dia da festa de Pentecostes, em Atos 2. Você vai entender tudo isso daí no vídeo de hoje. Mas o curioso é que esta porção recebe o nome de uma das figuras mais enigmáticas da Torá. Sabe quem? Jetro, ou Yitro, o sogro de Moisés. Vaishma Yitro, Kohen Midian, Rotem Moshe et kol asher asa Elohim le Moshe ul Israel amo ki hotzi Adonai et Israel mi Mitzrayim. E Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como Adonai trouxe Israel do Egito. Êxodo 18, versículo 1. Jetro era sábio e conhecia, talvez, todas as divindades, mas depois que ele descobre que o Deus de Israel livrou o seu povo do Egito com sinais e prodígios, e depois da vitória milagrosa contra os amalequitas, Jetro finalmente reconhece o poderio de Deus de Israel. Ele se torna um tipo de convertido e se junta aos filhos de Israel em sua jornada pelo deserto e é recebido com grandes honrarias. Seu conselho a Moisés estabelece o sistema judicial dos israelitas enquanto permanecem no deserto do Sinai. Mais tarde, Jetro reaparece na Torá e decide retornar para Midian, ignorando o pedido de Moisés para que permanecesse com Israel e os guiasse para a terra prometida. É difícil formar uma opinião sobre esse personagem enigmático. Ele representa aqueles que dizem ser amigos do povo judeu, bem-intencionados e sinceros em seu apoio, mas se recusa a se aproximar desse povo, aproximar da missão e do propósito de Israel. Ele ama o povo judeu, mas não consegue se identificar com eles. Essa é a diferença marcante entre o comportamento de Jetro e o de Ruth, ambos gentios que reconhecem o poder de Adonai, mas se diferenciam na atitude frente a esse povo. Ruth encara o povo judeu não somente com admiração e apoio, mas de completa identificação, pois ela diz: seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Enquanto Jetro acha difícil cruzar essa ponte. E agora eu pergunto, você se parece mais com Ruth ou mais com Jetro? Êxodo 19:1 diz que os israelitas chegaram no Monte Sinai no 3º mês. A partir desse e outros dados bíblicos, os rabinos deduziram que Deus entregou a Torá durante a festa de Shavuot, ou seja, durante a festa de Pentecoste. Um dos costumes durante essa festa é ler o livro de Ruth, pois esse livro se passa dentro de um contexto de colheita, assim também como a festa de Shavuot é também uma festa da colheita. Porém, mais importante do que isso, é o fato de Ruth ser uma moabita, uma gentia, que se une ao povo de Deus. Isto fala profeticamente a respeito do aspecto futuro da obra de Deus na terra, quando através de Yeshua, o Messias, os gentios são unidos ao povo judeu e formam, assim, um único povo. Desta forma, podemos fazer um paralelo entre o Êxodo, capítulo 19, versos 18 e 19, e Atos, capítulo 2, do verso 1 ao 13. Bom, para isso, vamos ver mais de perto o que diz, então, o livro de Êxodo, capítulo 19. Vou ler aqui o verso 18 e 19. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor de trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. E depois nós vamos ler agora o texto de Atos, tá? Atos 2, começando aqui no versículo 1. Chegou a festa de Shavuot, ou, né, na maioria das Bíblias vai estar escrito chegou a festa de Pentecoste.
E os crentes estavam todos reunidos em um só lugar. Repentinamente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam sentados. A seguir, viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas diferentes, conforme o Espírito os capacitava a falar. Estavam em Jerusalém judeus religiosos de todas as nações debaixo do céu. Quando eles ouviram o som, juntou-se uma multidão. Eles estavam confusos porque cada um ouvia os crentes falar em sua língua. Totalmente maravilhados, eles perguntaram: como isso é possível? Não são todas essas pessoas da Galileia? Como as ouvimos falar em nossa língua materna? Somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, de partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes de Roma, judeus de nascimento e prosélitos, judeus de Creta e da Arábia. Como nós ouvimos falar a respeito das grandes coisas que Deus fez? Atônitos e confusos, eles perguntavam entre si: qual é o significado disso? Outros, porém, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. O acontecimento miraculoso realizado durante a festa de Shavuot é como se anulasse os efeitos de Babel, quando Deus confundiu a fala das pessoas que estavam usando sua unidade para propósitos pecaminosos. Agora, em Pentecoste, Deus estava capacitando as pessoas que falavam diferentes idiomas a se entenderem mutuamente para serem sacerdotes e emissário das boas novas. Em Atos capítulo 2, versículo 16, diz que cada um ouvia os crentes falar em sua língua. A respeito disso, alguns rabinos ensinavam o seguinte. O rabino Yohanan, por exemplo, comenta o texto de Salmo 68:11, que diz assim: Adonai profere uma palavra, os que a disseminam são um grande exército. Isso significa que cada palavra que vem do Todo-Poderoso foi dividida em 70 línguas. E a respeito de Jeremias capítulo 23, verso 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Assim como um martelo é dividido em muitas faíscas quando se choca com uma pedra ou com um metal, assim cada palavra que provém do Santo, bendito seja ele, dividiu-se em 70 línguas. No pensamento rabínico, 70 representa o número das nações gentílicas e o número de toda a humanidade. Isso nos permite entender que Deus está falando com toda a humanidade através dos discípulos de Yeshua nos eventos de Pentecostes, tanto em Êxodo 19 quanto em Atos 2. Em Êxodo 19:16, o que as pessoas ouviram não eram trovões, como consta na maioria das traduções, mas sim vozes, pois no hebraico está escrito kolot, assim como também é ensinado entre os judeus sobre o texto de Deuteronômio 5:22, que a grandiosa voz de Deus no Sinai foi dividida nas 70 línguas gentílicas. Assim também temos um paralelo evidente durante a festa de Pentecoste em Atos 2. Nós devemos lembrar que durante a entrega da Torá no Monte Sinai, uma multidão de povos também estavam entre os israelitas, e cada um deles ouviu as palavras de Deus no seu próprio idioma. E podemos também entender que isto representa que a lei foi dada para o mundo todo. E a responsabilidade daqueles que se chamam por povo de Deus é de ser sacerdote, é de ensinar essa lei para o resto da humanidade. Agora, eu vou dar uma pérola para vocês. Algo que pode passar desapercebido enquanto a gente lê Atos 2 sem levar em conta ou em consideração o contexto judaico do Novo Testamento. Pois, quando lemos os versos 25 a 32 de Atos 2, devemos ter em mente que a tradição judaica considera que Davi morreu durante a festa de Shavuot, durante a festa de Pentecoste. E quando lemos o verso 29 que diz: Irmãos, sei que posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. Seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. A audiência de Pedro certamente sabia disso, diferente da maioria de nós hoje,
que descende de uma doutrina que decidiu desprezar a tradição judaica. E é assim, dentro desse contexto judaico, que a festa de Shavuot é celebrada como uma festa de colheita e como uma festa da Torá, que os eventos de Atos 2 devem ser entendidos. Assim, Deus prometeu em Jeremias 31, no verso 33, escreverei minha Torá no coração deles. Isto ele faz enquanto dá o seu Espírito Santo. O mesmo Deus concede a Torá e o Espírito, que de certo sentido são a mesma coisa, no mesmo feriado, Shavuot, ao mesmo povo, os judeus. Isto se estende ao longo de uma história que começa no fogo do Monte Sinai e ecoa nas línguas de fogo em Jerusalém. Shavuot é também uma festa das primícias, uma festa de colheita, e no verso 41 de Atos 2 fala sobre 3.000 pessoas que se tornaram as primícias da atividade dos discípulos de Yeshua, que receberam o poder do Espírito. Apesar disso, o que se diz dos crentes que agora têm o Espírito Santo é somente as primícias em comparação ao que há de vir. Ao longo dos séculos, muitos do que se denominam cristãos tiveram uma atitude ainda pior do que de Jetro, pois odiaram os judeus, acusando de assassinos de Deus, ignorando as advertências do Novo Testamento para não se vangloriarem diante da raiz judaica. O livro de Atos mostra que os gentios agora podem tornar-se povo de Deus sem se tornarem judeus, mas nenhum gentio pode tornar-se cristão de fato se não for capaz de dizer aos judeus, seu povo será o meu povo, ao mesmo tempo que também diz, seu Deus será o meu Deus. Espero que esse estudo tenha sido uma bênção para vocês e terminamos por aqui. A próxima semana nós vamos estudar a porção chamada Estatutos, ou em hebraico Mishpatim, que vai de Êxodo 21, verso 1 até 24, 18. Compartilhem, curta, comentem, acesse o nosso link na descrição para você fazer parte do nosso grupo do Zap e receber o PDF do programa de estudo. Se você quiser, eu posso te sugerir a Bíblia Judaica Completa, que já vem separada em porções e ainda fornece sugestões e leituras adicionais do Novo Testamento para cada uma das porções. Bom, a semana que vem vamos aprender quais são os Mishpatim, os estatutos.